Olá, hoje vamos estar apresentando o capítulo 11, referente ao nosso primeiro trabalho de física aí, sobre rolamento, torque e momento angular. A gente usou aí como referência o livro do Halliday, para Física 1, nona edição. O grupo é composto por mim, Marcelo Oliveira Marques da Silva, e pelo Luiz Eduardo Toledo Rosa. Certo. O rolamento como uma combinação de translação e rotação. No momento, nós vamos considerar apenas objetos que rolam suavemente em uma superfície, ou seja, que não quicam e não rolam sem escorregar. A figura abaixo, 11.2, mostra o movimento de rolamento suave. Como o rolamento suave pode ser complicado. Embora o centro de massa se mova em uma linha reta, paralela à superfície, um ponto da borda não é exatamente assim. Entretanto, podemos estudar esse movimento tratando como uma combinação de translação do centro de massa e rotação do resto do objeto em torno do centro de massa. Certo? Aí temos aí a fotografia, que são dois lasers, um no centro de massa e uma borda específica do raio do disco. Para compreender como isso é possível, imagine que você está parado na calçada observando uma roda de bicicleta, como na figura à esquerda, passar na rua. Como mostra a figura, você vê o centro de massa O se mover com velocidade constante, O ponto P em que a roda faz contato com o piso também se move para frente com essa velocidade constante, de modo que P permanece sempre diretamente abaixo de O. Ou seja, o eixo móvel se dá por uma combinação do movimento de translação e rotação, dada a seguinte equação. Como R sendo o raio da roda, a velocidade linear do centro de massa é dada por uma derivada da translação e rotação por d de t, derivada do tempo. Portanto, temos que a velocidade linear é igual ao raio vezes velocidade angular. Certo. Vamos comentar um pouco sobre a energia cinética em rolamento. A figura 11.6 sugere outra forma de descrever o movimento de rolamento de uma roda, como uma rotação pura em torno de um eixo que sempre passa pelo ponto de contato entre a roda e a superfície sobre qual a roda está rolando. Consideramos o movimento de rolamento como uma rotação pura em torno de um eixo passando pelo ponto P e perpendicular ao plano do papel. Os vetores da figura mostram as velocidades instantâneas dos pontos da roda. Está escrito aqui à esquerda. De um eixo que passa pelo ponto P, temos que a energia cinética é meio do momento de inércia no ponto P vezes a velocidade angular, sendo o momento descrito pelo momento do centro de massa mais massa vezes o raio ao quadrado. Se substituirmos na fórmula citada anteriormente, temos que para a energia cinética meio de centro de massa vezes velocidade angular ao quadrado mais meio massa vezes o raio ao quadrado vezes velocidade angular ao quadrado. Mas para a velocidade linear temos também o raio vezes a velocidade, mas para a velocidade linear temos o raio
vezes a velocidade angular. Substituindo na forma, temos a fórmula a seguir. Substituindo o lugar do ômega ali na segunda parte da equação. Certo? Agora, nas forças que estão as forças de rolamento. Se a roda desliza quando a força é aplicada, a força de atrito no ponto P da roda é uma força de atrito cinético. Nesse caso, o movimento que não é de rolamento suave, exemplo, pneu de veículos. Mas nesse capítulo vamos só discutir apenas os movimentos de rolamento suave, certo? Se a roda não desliza, a força é de atrito. Se a roda não desliza, a força é uma força de atrito estático, Fs. E o movimento é de rolamento suave. Nesse caso, podemos relacionar o módulo da aceleração linear à aceleração angular da derivada em relação ao tempo, com R constante. No lado esquerdo, temos que a derivada da velocidade linear sobre o tempo é igual a aceleração linear. No lado direito, temos a velocidade angular sobre o tempo é igual a aceleração angular. Assim, nesse caso, temos que o rolamento suave, temos a equação seguinte, que é aceleração linear igual a raio vezes a aceleração angular. Observação: em relação ao atrito cinético, quando o corpo desliza enquanto rola, a condição de não deslizamento é de velocidade linear igual a raio vezes a velocidade angular. Não é mais satisfeita. O que não é mais satisfeita? Enquanto o corpo desliza, a velocidade linear é maior do que o raio vezes a velocidade angular. No entanto, reduzirá a velocidade linear, ao mesmo tempo que aumenta a velocidade angular, até a condição de não deslizamento seja alcançada. Assim, o corpo rolará sem deslizar. Vou estar citando posteriormente em um exemplo que vai ficar melhor entendida essa observação aqui. Agora vamos comentar um pouco sobre o ioiô. O ioiô é um laboratório de física que cabe no bolso. Se o ioiô desce rolando a uma distância h ao longo da corda, perde uma quantidade de energia potencial igual a mgh, mas ganha energia cinética tanto na forma de translação como de rotação, quando volta a subir. Quando volta a subir, perde energia cinética e readquire a energia potencial. Para obter uma expressão para a aceleração linear de um ioiô que rola para baixo em uma corda, podemos usar a segunda lei de Newton, como fizemos para o corpo que rolava para baixo da rampa na figura 11.8, que vai ser o exemplo, vou estar mostrando posteriormente. A análise é a mesma, exceto pelo seguinte: em vez de descer rolando por uma rampa que faz um ângulo θ com a horizontal, o ioiô desce por uma corda que faz um ângulo de 90 graus com a horizontal. Em vez de rolar sobre a superfície externa de raio R, o ioiô rola em torno de um eixo de raio R0, conforme a figura 11.9a à esquerda. Em vez de ser freado pela força de atrito Fs, o ioiô é freado pela força T, que é a corda de T de torque que a corda exerce sobre ele, conforme a figura 11.9b. Temos a seguinte fórmula para calcular a aceleração linear para o caso de ioiô, que é menos g
sobre 1 mais centro de massa sobre massa vezes o raio ao quadrado. Certo. Segue o exemplo que eu citei anteriormente, que ia estar mostrando para melhorar a explicação. Referente à figura 11.8. Uma bola homogênea de massa M igual a 6 kg e raio R rola suavemente a partir do repouso, descendo de uma rampa inclinada de θ 30 graus. A bola desce uma distância vertical h 1,2 metros para chegar à base da rampa. Qual a velocidade da bola ao chegar à base da rampa? Certo. Temos aqui a massa M 6 kg e de θ, que é o ângulo da rampa, 30 graus, com uma altura de 1,2 metros. Eu quero saber a velocidade linear da bola no final disso. Vamos lá. Pela lei de conservação, a energia final é igual à energia inicial. Temos aqui então que a energia cinética final mais energia potencial final é igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Temos aqui descrito que inicialmente pela energia potencial a gente tem mgh, ao final no final disso tudo temos que a energia potencial é igual a zero, a energia cinética inicial é igual a zero e a energia cinética final é igual a 1 sobre momento, ou 1 sobre o centro de massa, vezes a velocidade angular mais meio de m vezes a velocidade linear ao quadrado. A gente substituindo as equações 2 na equação 1 de conservação de energia, a gente tem a equação descrita aqui. Assim, e temos também que, como citado anteriormente, que a velocidade angular é igual a velocidade linear sobre r. E o centro de massa, descrito pela segunda tabela 10.2 que eu coloquei aqui ao lado, como é uma esfera maciça em torno de um diâmetro, a gente usa a seguinte equação, certo? Substituindo tudo isso e fazendo as simplificações, nós temos que a velocidade linear é igual a 10 sobre 7, corrigindo, a velocidade linear é igual a raiz de 10 sobre 7 GH. Substituindo, temos que a velocidade linear é igual a 4,10 metros por segundo. E esse é o exemplo, que está no livro, em relação à rampa aí, né? A bola descendo uma rampa. Certo, agora eu vou estar comentando aqui sobre um exercício que eu peguei do livro. Um exercício de 3 pontinhos, que é da categoria mais difícil aí que a gente tem. Vou estar comentando um pouco sobre ele. Um jogador de boliche arremessa uma bola de raio R 11 cm ao longo de uma pista. A bola desliza da pista com velocidade
com velocidade inicial de 8,5 metros por segundo, velocidade angular inicial igual a zero. O coeficiente de atrito cinético entre a bola e a pista é de 0,1. A força de atrito cinético que age sobre a bola produz uma aceleração linear e uma aceleração angular. Quando a velocidade diminui o suficiente e a velocidade angular aumenta o suficiente, a bola para de deslizar e passa a rolar suavemente. Qual a velocidade em termos de W nesse instante? Durante o deslizamento, qual é a aceleração linear e a aceleração angular da bola? Por quanto tempo a bola desliza? Que distância a bola desliza? Qual é a velocidade linear da bola quando ela começa a rolar suavemente? Certo. Para estar resolvendo esse exercício, o 15 do capítulo 11, a gente considera que a translação m vezes a igual a menos FAT, que é igual a menos μ vezes mg. Assim, isolando a aceleração, a gente tem que o menos μc igual a g. Substituindo essa aceleração na fórmula da velocidade linear, temos que v igual a v0 menos μc vezes g de vt. A gente acha aí a primeira equação para achar a velocidade. A rotação, considerando a rotação, a gente tem que o momento do centro de massa, que a gente que é tabelado, né, que é o 2 sobre 5 massa vezes r ao quadrado, vezes a aceleração angular é igual ao torque resultante. O torque resultante, que é a força que o solo, entre o solo e a bola, que a gente considera como F vezes R, que é uma força. No caso, o torque é força vezes distância. Nesse caso, é a força de atrito vezes o raio, que é a distância entre o centro e a maior extremidade da esfera, nesse caso. A gente substituindo ali nessa equação, temos que 2 sobre 5 vezes o m vezes o r ao quadrado vezes a velocidade a aceleração angular igual a μc vezes mg vezes r. Beleza. Aí temos a aceleração angular, resultado de 5 sobre 2 vezes μ vezes g sobre r. Aí pegando essa aceleração angular em relação à velocidade angular, temos velocidade angular igual a velocidade angular inicial, que é igual a zero, mais 5 sobre 2 μc vezes g sobre r vezes 1t. Certo? Opa, perdão. Seguindo aqui, a gente tem que a condição de não deslizamento. Eu fiz um gráfico aqui para estar demonstrando que é onde ocorre esse não deslizamento, é nesse T', que é o seguinte: para um T maior ou igual a T', a força de atrito é igual a zero. Assim a gente pode estar prosseguindo, onde V0
V0 menos μc g de t' igual a 5 sobre 2 μc vezes g de t'. Assim a gente acha aí a velocidade igual a zero, a velocidade inicial, assim isolando o t', que é o que a gente quer, que é esse t onde ela não desliza, né? A gente quer, na verdade, o tempo que a bola desliza, entendeu? Então, qualquer valor maior que esse t, no caso, t'. Certo? Aí a gente tem esse t' aí que a gente pode estar achando por quanto tempo que a bola desliza. Certo? Prosseguindo, a gente quer achar aí a distância em que a bola desliza. Aí a gente pode estar substituindo nessa fórmula de d igual a v0 d igual a v0 t' menos 1 sobre 2 μc g vezes t' ao quadrado. Assim, substituindo o t' que a gente achou naquele t', a gente vai assim simplificando. T igual a 2 sobre 7 v0 ao quadrado sobre μc g menos 1 sobre 2 sobre 49 v0 ao quadrado sobre μc g. A gente tem que esses dois números estão em função do mesmo, a gente faz a soma, tendo 12 sobre 49 v0 ao quadrado sobre μc, a gente acha a distância onde a bola deslizou, certo? Agora a gente quer achar, no caso, a velocidade linear da bola quando ela começa a rolar suavemente, que ela está, né, deslizando. Ou seja, é só substituir na fórmula que a gente achou aqui no início, só que em função de t', né? Então a gente vai v', coloquei, igual a v0 menos μc g de t' igual a v0 menos 2 sobre 7 v0, que no caso eu achei esse v0 na real, nesse caso eu peguei aquele t', substituí na equação, por isso que ficou o v0 menos 2 sobre 7 v0. Aí assim a gente achando o v', que é 5 sétimos de v0. Assim, achando aí a velocidade linear da bola enquanto começa a rolar suavemente. Aí a gente tem todas as equações necessárias para estar realizando aí os cálculos. Basta só estar substituindo os valores que a gente vai ter a resolução numérica, né, desse problema. Obrigado. Agora o Luiz vai estar prosseguindo aí com o restante dos capítulos. Olá, meu nome é Luiz Eduardo Toledo Rosa e eu vou dar continuação ao capítulo 11, rolamento, torque e momento angular. Agora, vamos estudar o momento angular. Como vimos em capítulos anteriores, o conceito de momento linear pela lei de conservação do momento linear são ferramentas extremamente poderosas que permitem prever, por exemplo, o resultado de uma colisão de dois carros sem conhecer os detalhes da colisão. Vamos iniciar agora a discussão de uma grandeza correspondente para o movimento de rotação com uma lei para movimento de rotação análoga à lei de conservação do momento linear. Pensemos o seguinte:
Imaginemos um corpo em movimento. Por exemplo, vamos pensar um carro em uma estrada a certa velocidade. Durante o movimento, podemos associar as grandezas à massa e velocidade desse carro. Afinal, são fatores que interferem no desempenho do carro, como o tempo para frear, acelerar ou como esse carro interage com outras massas durante uma colisão. Esse é o conceito de momento linear. Agora, imagine um planeta como a Terra girando em torno do Sol. Neste caso, também temos um corpo que determina a massa realizando o movimento. No entanto, agora é de rotação o movimento, em volta de um eixo fixo. Desse modo, esse momento tem uma determinada velocidade angular associada a ele. Essa relação entre massa e velocidade angular gera uma grandeza chamada momento angular e é o que iremos estudar. É um conceito um tanto abstrato, no entanto, é muito útil. Assim, podemos definir que o momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de movimento dos corpos em rotação. Vamos analisar a figura 11/12, que mostra uma partícula de massa m, o momento linear P igual a m vezes v, que está passando pelo ponto A de um plano xy. O momento angular L da partícula em relação à origem O é uma grandeza vetorial definida através da equação que será dada posteriormente. No momento, vamos só analisar a figura ao lado. Uma partícula, ao passar pelo ponto A, possui um momento linear P igual a mv com o vetor P no plano xy, que já foi falado anteriormente. A partícula possui um momento angular L igual a R vetorial P em relação à origem. Posteriormente, iremos entender. Pela regra da mão direita aplicada, o vetor momento angular aponta no sentido positivo de Z. O módulo de L é dado por L igual a RP perpendicular, que é igual a RMV perpendicular. O módulo de L também é dado por L, R perpendicular a P, que é igual a R perpendicular a MV. Continuando. Consideramos uma partícula de massa m com um momento linear P igual a mv. Quando ela passa pelo ponto A em um plano xy, o momento angular L desta partícula em relação à origem O é dada pela equação L é igual a R vetorial P, onde m vezes R vetorial V. Vamos analisar a figura ao lado. O ponto O é a origem do sistema. R é uma distância entre O e A, que é dado como o centro do movimento. P é a distância entre a extremidade da partícula até o centro, onde ela faz o seu eixo de rotação. Para podermos calcular L, que é o momento angular, a gente vai fazer uma translação do ponto P, levando ele até a origem e assim aplicando a regra da mão direita, onde o módulo de L é dado por R vezes M vezes V vezes o seno do ângulo que estamos procurando. A unidade de medida para L é dada por quilograma-metro ao quadrado ao segundo ou então joules por segundo. Continuando, temos que quando uma força resultante atua sobre uma partícula, a sua velocidade e seu momento variam de modos que seu momento angular também varia, ou seja, L é igual a M vezes R vetorial V. Porém, se aplicarmos a derivada dos dois lados, teremos que dl dt é igual a M vezes R vetorial dv dt mais dr dt vetorial V. Assim, chegamos na equação dl dt igual a M vezes R vetorial A mais V vetorial V. Porém, V vetorial V é igual a zero. Por quê? Porque se calcularmos o módulo de V com V, teremos que V vetorial V vezes o seno do ângulo, em caso o seno do ângulo é zero, teremos que V vetorial V é dado como zero também. Assim, temos a equação dl dt, que é igual a M, vezes R vetorial A, que é o A da aceleração, da derivada de velocidade é igual a aceleração, que é igual a R
vetorial MA. Assim, dl dt, chegamos em R vetorial F, onde R vetorial F é dado como a definição de torque. E mais para frente, iremos estudar somatório de R com F. Continuando, para sistema de N partículas, temos que N partícula, o momento angular total é igual à soma do momento angular de cada partícula. Assim, aplicando forças externas para o momento angular de cada partícula, podemos variar em dl dt é igual ao somatório das forças angulares de cada partícula. Uma observação: o torque externo resultante que age sobre um sistema de partículas é igual à taxa da variação com o tempo do momento angular total L do sistema. Para sistema de partículas, temos que o torque resultante é dado por dl dt. Assim, vamos fazer um exemplo. Agora vamos fazer um exemplo. A figura 11/13 mostra uma vista superior de duas partículas que se movem com velocidade constante ao longo de trajetórias horizontais. A partícula 1, com um momento de módulo P1 igual a 5 kg/s, tem um vetor posição R1 e passará a 2 metros de distância do ponto O. Já a partícula 2, com um momento de módulo P2 igual a 2 kg/s, tem o vetor posição R2 e passará a 4 metros de distância do ponto O. Qual é o modo e orientação do momento angular total em relação ao ponto O do sistema formado pelas duas partículas? Então, como podemos analisar, a figura 11.3 está dada abaixo, onde temos os vetores P1, R1, R2, P2 e o ponto O. Vamos pensar. Para determinar I, basta calcular os momentos angulares I ou L, basta calcular os momentos angulares das duas partículas L1 e L2 e somá-los. Para calcular os momentos, o módulo dos momentos angulares, podemos usar qualquer uma das equações dadas anteriormente no capítulo. Entretanto, vamos usar uma que é mais fácil nesse caso. Já conhecemos as distâncias perpendiculares. R1 perpendicular é igual a 2 metros e R2 perpendicular é igual a 4 metros. E os módulos dos momentos lineares P1 e P2. Ou seja, para calcularmos, vamos usar a equação L1, onde R1 perpendicular P1, temos que 2 metros vezes 5 kg/s nos dá o resultado de L1 igual a 10 kg/m². Para determinar a orientação do vetor L1, podemos usar uma equação e a regra da mão direita para produtos vetoriais. Neste caso, R1 vetorial P1. O produto vetorial aponta para fora do papel perpendicularmente ao plano da figura 11/13. Este é o sentido positivo, já que o vetor posição R1 da partícula gira no sentido anti-horário em relação ao ponto O, quando a partícula 1 se move. Assim, o vetor momento angular da partícula 1 é igual a L1 positivo mais 10 kg/m². Agora, analogamente, o módulo de L2, calculado logo abaixo, onde podemos observar que L2 é igual a R perpendicular 2P2, onde temos que 4 metros vezes 2 kg/s nos dá o resultado de 8 kg/m². E o produto vetorial de R2 com P2 aponta para dentro do papel, que é o sentido negativo, já que o vetor posição R2 gira no sentido horário em relação ao ponto O, quando a partícula 2 se move. Observando a figura, podemos conferir essas observações. Continuando. Assim, o vetor angular da partícula 2 pode ser dado como menos 8 kg/m². Agora temos que calcular o momento angular total do sistema formado pelas duas partículas.
onde L total é igual a L1 mais L2, ou seja, mais 10 kg metro ao quadrado por segundo, mais ou menos 8 kg metro ao quadrado por segundo, encontramos o resultado de 2 kg metro ao quadrado por segundo. Ou seja, o sinal positivo indica que o momento angular resultante do sistema em relação ao ponto O aponta para fora do papel. Continuando, iremos estudar agora a conservação do momento angular. Mas antes de estudar, vamos entender o contexto da conservação do momento angular. A conservação do momento angular acontece quando a grandeza física, também chamada de quantidade de momento angular, não varia, ou seja, permanece constante durante o movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo. Agora sim, vamos estudar a conservação do momento angular. Podemos calcular o momento angular somando as componentes E dos momentos angulares de todos os elementos de massa do corpo. Na figura 11/15A, o elemento de massa típico de massa ΔM está se movendo em torno do eixo Z em uma trajetória circular. A posição do elemento de massa em relação à origem O ou zero é dada pelo vetor posição RI. O raio da trajetória circular do elemento de massa RF é a distância perpendicular entre o elemento e o eixo Z. Antes de estudarmos a conservação do momento angular, vamos analisar a figura. Um corpo rígido gira em torno de um eixo Z com velocidade angular ômega. Um elemento de massa ΔM situado no interior do corpo que se move em torno do eixo Z em um círculo de raio R perpendicular I. O elemento de massa possui momento linear PI e sua posição em relação à origem 0 ou O é determinada pelo vetor posição RI. O elemento de massa é mostrado na figura no instante em que R perpendicular está paralelo ao eixo X. O momento angular LI do elemento de massa do item A em relação a zero ou origem. A componente Z, LZ, também é mostrada na figura. Agora, vamos calcular o momento angular. LI é igual a RI vezes PI vezes o seno de 90, dado pela equação RI vezes a variação ΔMI VI. LIZ é igual a LT seno θ, ou seja, RI seno θ vezes ΔMI VI. R perpendicular I é igual a R perpendicular I vezes ΔMI VI, onde LZ é dado pelo somatório de LIZ, substituindo temos que é o somatório de ΔMI VI, R perpendicular a I, onde encontramos o somatório de ΔMI ômega R perpendicular I vezes R perpendicular I. Fazendo a associação algébrica, podemos tirar o ômega por se tratar de uma constante e fazendo R perpendicular I vezes R perpendicular I, encontramos R perpendicular I ao quadrado, aonde chegamos que ômega vezes o somatório de ΔMI R perpendicular I ao quadrado é dado como a definição do momento de inércia, que também pode ser calculado pela integral, visto anteriormente outros exemplos durante a disciplina. Agora, e se tivermos uma situação em que a torque resultante é igual a zero? O torque resultante igual a zero é dado pelo momento angular, derivado do momento angular pelo tempo, igual a zero, ou seja, se o torque externo resultante que age sobre um sistema é nulo, o momento angular L do sistema permanece constante, seja quais forem as mudanças que ocorrem dentro do sistema. Vejamos um exemplo. A conservação do momento angular num exemplo específico. Temos um jovem sentado numa cadeira giratória, segurando 2 halteres, aonde ele sofrerá uma influência externa de uma força de uma outra pessoa que irá fazer com que ele gire sentado na cadeira no eixo L a uma determinada velocidade ômega. A ideia do problema é o seguinte: você tem uma pessoa, o estudante possui um momento de inércia relativamente grande em relação ao eixo de rotação e uma velocidade angular relativamente pequena.
Diminuindo o momento de inércia, o estudante automaticamente aumenta a velocidade angular. O momento angular L do sistema permanece inalterado. Ou seja, o jovem sentado na cadeira, quando ele sofre a influência de uma pessoa empurrando ele, se ele segura os dois halteres juntos com o corpo fechado, a velocidade dele aumenta. E se por acaso ele abre os braços, como dá o exemplo a velocidade dele diminui. E assim, temos a definição de L por inércia vezes ômega. Assim, conforme ele abre os braços, a velocidade diminui, e conforme ele fecha os braços, a velocidade aumenta. Iremos estudar o caso específico dados os exemplos a seguir. Agora vamos fazer outro exemplo. Na figura 11/21, uma barata de massa M está sobre um disco de massa 6 e raio R. O disco gira como um carrossel em torno de um eixo central, com velocidade angular ômega igual a 1,5 radianos por segundo. A barata está inicialmente a uma distância r de 0,8 r do centro do disco, mas rasteja até a borda do disco. Trate a barata como se fosse uma partícula. Qual a velocidade angular do inseto ao chegar à borda do disco? Abaixo temos a figura que retrata o problema. Agora vamos pensar. Ao se deslocar, a barata muda a distribuição de massa e, portanto, o momento de inércia do sistema barata-disco. O momento angular do sistema não varia, porque não está sujeito a nenhum torque externo, ou seja, as forças e o torque associados ao movimento da barata são internos ao sistema. O módulo do momento angular de um corpo rígido ou de uma partícula é dado por L igual a inércia vezes ômega. Agora vamos calcular. Podemos determinar a velocidade angular final igualando o momento angular final ao momento angular inicial, já que ambos envolvem a velocidade angular e o momento de inércia. Para começarmos, vamos calcular o momento de inércia do sistema barata-disco antes e depois do deslocamento da barata. Então vamos à resolução do problema. O momento de inércia de um disco que gira em torno de um eixo central é de 1/2 mr ao quadrado. Ou seja, como a massa do disco é 6, o momento de inércia do disco é dado por 3 mr ao quadrado. O momento de inércia da barata, supondo que se comporta como uma partícula mr ao quadrado, substituindo os valores de distância inicial entre a barata e o centro do disco, r igual a 0,8 r, e da distância final de r igual a r, descobrimos que o momento de inércia inicial da barata em relação ao eixo de rotação é de 0,64 mr ao quadrado. E que o momento de inércia final em relação ao mesmo eixo é de mr ao quadrado. Ou seja, assim, o momento de inércia inicial do sistema barata-disco é dado por o momento de inércia do disco mais o momento de inércia inicial da barata em relação ao eixo de rotação, onde obtemos o valor de 3,64 mr ao quadrado. E o momento de inércia final é dado por 4 mr ao quadrado. Em seguida, para levar em conta o fato de que o momento angular final de L do sistema é igual ao momento angular inicial de L, temos a equação que retrata que inércia vezes ômega é igual a inércia final vezes ômega inicial. Assim, colocamos os valores de 4 mr ao quadrado vezes ômega final igual a 3,64 mr ao quadrado vezes 1,50 radianos por segundo. Depois de cancelar as incógnitas de mr, obtemos que ômega final é igual a 1,37 radianos. Observe que a velocidade final do angular diminui porque a distância entre a parte da massa e o eixo de rotação aumentou. Agora vamos fazer outro exemplo. A figura 11/20A mostra o estudante novamente sentado em um banco que pode girar livremente em torno do eixo vertical.
O estudante inicialmente em repouso segura uma roda de bicicleta cuja borda é feita de chumbo e cujo momento de inércia IR em relação ao eixo central é de 1,2 kg/m². O chumbo serve para aumentar o valor do momento de inércia. A roda gira com uma velocidade angular ômega-r de 3,9 voltas por segundo. Visto de cima, a rotação é no sentido anti-horário. O eixo da roda é vertical e o momento angular L aponta verticalmente para cima. O estudante inverte a roda que, vista de cima, passa a girar no sentido horário, figura 11/20b. O momento angular agora é menos LR. A inversão faz com que o estudante, o banco e o centro da roda girem juntos, como um corpo rígido composto, em torno do eixo de rotação do banco, com o momento de inércia IC igual a 6,8 kg/m². O fato de a roda estar girando não afeta a distribuição de massa do corpo composto, ou seja, IC possui o mesmo valor, independentemente de a roda estar girando ou não. Com que velocidade angular ômega-c e em que sentido o corpo composto gira após a inversão da roda. Primeiramente, vamos entender o problema. A figura A mostra um estudante segura uma roda de bicicleta que gira em torno do eixo vertical, onde a figura B complementa, o estudante inverte a roda e o banco começa a girar, e C, o momento angular total do sistema é o mesmo antes e depois da inversão, onde podemos saber que o estudante agora possui um momento angular e a resultante desses dois vetores é igual ao vetor inicial. Antes de calcularmos, vamos entender a ideia do problema. A velocidade angular ômega-c pedida está relacionada ao momento angular final LC do corpo composto em relação ao eixo de rotação do banco. A velocidade angular inicial ômega-r da roda está relacionada ao momento angular LR da roda em relação ao centro pela mesma equação. A soma dos vetores LC e LR fornece um momento angular total de L total do sistema formado pelo estudante, o banco e a roda. Quando a roda é invertida, nenhum torque externo resultante age sobre o sistema para mudar o L total em relação a qualquer eixo. Os torques produzidos por força entre o estudante e a roda, quando o estudante inverte a roda, são internos ao sistema. Assim, o momento angular total do sistema é conservado em relação a qualquer eixo vertical. E agora vamos calcular. A conservação de L total está representada por vetores. Podemos também escrever essa representação em termos das componentes verticais. LCF mais LIF igual a LCI mais LRI, em que os índices I e F indicam o estado inicial antes da inversão da roda e depois o estado final depois da inversão da roda. Como a inversão da roda inverteu, o momento angular associado à rotação da roda, substituindo LRF por menos LRI, fazendo LCI igual a zero, pois o estudante, o banco e o centro da roda estão inicialmente em repouso, onde temos que LCF mais LIF é igual a LCI mais LRI, e assim fazemos LCF igual a 2 vezes LRI, como dado no exemplo. Substituímos LCF por IC ômega C e LRI por IR ômega R, e explicitamos ômega C, obtendo que ômega C é igual a 2IR sobre IC vezes ômega R. Assim, substituímos os valores obtidos com os dados encontrados no problema e chegamos que o resultado final obtido é 1,4 voltas por segundo, ou convertendo para radianos, temos que 8,79 radianos por segundo. Este resultado positivo mostra que o estudante gira no sentido anti-horário em torno do eixo do banco, quando visto de cima. Se quiser parar de rodar, o estudante terá apenas que inverter novamente a roda.
E assim terminamos a explicação do capítulo 11 sobre rolamento, torque e momento angular. Obrigado a todos e boa tarde.